Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar. Cremos e confessamos que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho e todo cristão, juntamente com a pregação da fé em Cristo, sendo estes os dois elementos ordinários necessários para a conversão. Este arrependimento salvífico é também uma graça divina, por meio da qual uma pessoa, sendo sensibilizada pelo Espírito Santo dos múltiplos males do seu pecado e pela fé em Cristo, se humilha com tristeza segundo Deus, abominando a si mesmo e ao seu pecado, orando e pedindo perdão, bem como o fortalecimento na graça, com a finalidade de andar perante Deus de maneira a agradá-lo em tudo, e se esforçando para isto, com o suprimento do Espírito Santo. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que trata sobre o arrependimento para a vida ou para a salvação. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional, em sua edição de número 62. Este programa, que é uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no Conjunto Ernesto Geisel, e que tem como objetivo levar aos ouvintes desta grande emissora tão somente o Evangelho puro e simples do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Pela graça do Senhor, estamos outra vez aqui, não é? No estúdio já se encontram os realizadores deste programa. Este que vos falou, o pastor Samuel Santos. Aqui à minha esquerda está o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral desta programação. Como sempre, representando a Secretaria de Missões, o nosso amado diácono Nivaldo. E aqui nos controles, não é? Toda a sua eficiência, o nosso amado irmão Lucas. E você é nosso convidado especial para estar em sintonia com a nossa programação até aproximadamente às 13 horas. Como sempre, o nosso programa hoje está uma bênção, né, para aqueles que são amantes da palavra de Deus, que querem conhecer mais a revelação do Senhor, né, que quer se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras, através do nosso quadro, a Bíblia, uma visão panorâmica dos livros da Bíblia, né? Onde a gente dá uma série de estudos sequenciados da Bíblia, aqui livro por livro. Nós estaremos nesta tarde analisando, né, o que é dito, né, na carta aos Filipenses. Então não perca, porque há muito da palavra de Deus para o seu coração. Por exemplo, né, você já meditou naquela expressão de Paulo, né, quando ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Para a sua vida é assim também? Cristo é tudo, Cristo é o centro. E outras coisas mais que nós estaremos estudando aqui nesta tarde, através desta carta, juntamente com o pastor Eudes. Além disso, temos os cânticos, né, para nossa edificação espiritual, muita coisa boa, além das novidades, né? E por falar em novidade, este mês a gente não teve o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Os motivos já foram falados no programa anterior, mas se Deus quiser, no próximo mês a gente volta com este quadro para abençoar a sua vida, não só com bênçãos espirituais, mas também com bênçãos materiais para a sua edificação, tá bom? Mas como sempre, nós vamos começar
invocando a bênção de Deus neste dia, né, 25 de junho, que é considerado o Dia do Imigrante. Inclusive, queremos mandar desde já um alô para todos, né, que deixaram a sua terra amada, a sua pátria, para imigrar, para ir em busca de uma vida melhor em outros lugares, até fora do país, né? E que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês, tá bom? Bem, vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Daqui a pouco voltamos com muito mais. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, manifestar a nossa gratidão por estarmos aqui nesta tarde, no seu início, na CPAD-FM, para compartilhar com nossos queridos ouvintes as grandezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos uma bênção especial para a programação da Voz Congregacional e que os nossos queridos ouvintes sejam abençoados, renovados, fortalecidos pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Esta é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Entristece. Eu sei que não estou sozinho, que nesse meu caminho você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir aí na voz de José de Paulo a linda canção Mais que Vencedor. E é sobre mais ou menos isso que estaremos falando daqui a pouquinho, né, em nosso estudo bíblico, com base na carta aos Filipenses. Carta esta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que está lá na cidade de Filipos, né? Dentre tantas coisas que Paulo fala ali, né, ele diz uma coisa muito interessante, né, que é a seguinte declaração: tudo posso naquele que me fortalece, né? O que significa isso? É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Isso e muito mais. Mas antes, você também ouviu aí a chamada, né, da nossa igreja. Se você quiser nos fazer uma visita pessoal, presencial, fique à vontade, né? Nós estamos lá para lhe receber de braços abertos. Nosso endereço fica na Rua Elba Maria Silva da Costa, em frente ao Senec, não tem como errar, fica ali por trás do Superbox, em frente ao Senec, entre o Senec e a Igreja Católica Santo Antônio de Pádua, né? Principalmente nos domingos, nós estamos lá pela manhã e à noite para pregar a palavra de Deus da mesma forma que a gente prega aqui, né? Com simplicidade, mas da forma mais fiel possível, né? E se você mora em outro lugar, né, aqui da Grande João Pessoa, principalmente na região sul, lá no Hernani Sátiro, lá na Rota do Sol, no Valentino José Américo, você também pode nos conhecer. Os nossos demais endereços são os seguintes: lá na Rota do Sol, ou em Musso Magro, como é mais conhecido, né? O nosso endereço fica lá em frente ao depósito Costa do Sol, né? Procure lá o pastor Gedaías. No Valentina, o nosso endereço fica na Rua Padre João Félix de Medeiros, número 98, por trás do supermercado Bem Mais. Fica entre o Bem Mais e a Integração. Procure lá o amado pastor Enoaldo, né? No Hernani Sátiro, o nosso endereço fica na Rua Henrique Bilacho, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes. O responsável lá é o presbítero Saúl e sua esposa, irmã Vilma, uma bênção, né? E no José Américo, o nosso endereço fica na Rua Antônio Ximenes, 144, é a mesma rua da Rádio Difusora de José Américo, fica também próximo ao Bar do Pereira. Inclusive a gente lá está construindo, né, o nosso templo, e você pode lá nos fazer uma visita, tá bom? Bem, chegou a hora que todos os amantes da palavra de Deus amam, né, que é o estudo bíblico. E você que é evangélico, você que não é evangélico, professa outro credo ou não, enfim, você que tem curiosidade, o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, então fica aí atento, porque a partir de agora estaremos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Para isso, queremos chamar aqui o pastor Eudes Lopes Cavalcante. Pastor, boa tarde, a paz do Senhor, fica à vontade. Boa tarde, pastor Samuel, paz do Senhor, Diácono Nivaldo, essa figura distinta, né? Nossos queridos ouvintes, como é bom nós estarmos aqui no início desta tarde para compartilhar com os queridos um pouco sobre este precioso livro escrito pelo apóstolo Paulo, e que tem muitas informações importantes para as nossas vidas. É verdade. Então, pastor, fique à vontade aí para compartilhar com os ouvintes qual a mensagem deste livro, desta carta, né, escrita pelo apóstolo Paulo, para quem ele escreveu, o que estava acontecendo e principalmente, né, qual a sua validade para nós, né? Muito bem, pastor Samuel, queridos ouvintes, antes de abrir a carta, digamos assim, para os nossos queridos ouvintes de uma forma panorâmica, nós queríamos informar os queridos sobre a organização desta igreja. Então, você abrindo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vai encontrar que Paulo, na sua segunda viagem missionária, intentou
pregar o evangelho em 2 ocasiões, mas o Espírito de Deus não permitiu. À noite ele teve uma visão, quando ele viu um varão da Macedônia dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. E esta visão ele entendeu que tinha sido dada por Deus, evidentemente. Aí ele começa agora a ir para aquela localidade. Quando ele chega lá na cidade de Filipos, que era uma das maiores cidades da Macedônia na época, inclusive lá tinha uma guarnição do exército romano, como não tinha sinagoga, é importante observar no texto que você não vai encontrar Paulo se dirigindo, como era de costume, quando chegava numa cidade, da sinagoga judaica, porque não havia uma sinagoga. Os historiadores dizem que para organizar uma sinagoga teria que ter 10 homens judeus do sexo, 10 homens, né? Judeus, né? E lá provavelmente não tivesse, então as pessoas judias, elas se reuniam num lugar para ler a Bíblia da época e fazer as suas orações. Foi justamente no lugar deste aí, à beira de um rio, que Deus levou Paulo para lá naquele local ministrar ali a palavra de Deus. E diz a Bíblia que uma mulher chamada Lídia, que era uma comerciante de púrpura na cidade de Tiatira, ela foi alcançada pelo Evangelho. Jesus abriu o coração dela, ela foi convertida a Cristo, e aí é o primeiro fruto do trabalho na cidade de Filipos. O segundo evento que o livro de Atos nos relata foi justamente aquele episódio em que, quando Paulo e Silas iam caminhando pela cidade, né, pelas suas ruas, diz a Bíblia que uma moça endemoniada fazia uma proclamação: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso aí passou-se alguns dias, e Paulo entendeu que não era um testemunho dado pelo Espírito de Deus. Então Paulo repreende o Espírito sai daquela moça, só que aquela moça era uma escrava, propriedade de um consórcio econômico, né? E os seus possuidores ficaram indignados e acusaram Paulo, e Paulo foi preso, levou uma grande surra, né? Na época foi aprisionado. E ali na prisão dá-se o terceiro acontecimento, que é justamente a conversão do carcereiro de Filipos. Ali na prisão, Paulo, houve um milagre de Deus, houve um terremoto localizado, as portas se abriram automaticamente, e o homem ficou apavorado, quis se matar. Paulo não permitiu, e aí ele, arrependido, pergunta: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Então ele creu, a palavra de Deus foi anunciada também à sua família, que foi também convertida a Cristo, né? Aí depois segue-se a soltura de Paulo, e ele vai para outra localidade. Então aí está, para os queridos ouvintes, alguma informação sobre a organização daquela igreja. Agora preste bem atenção. Paulo, ele tinha um carinho muito grande por aquela igreja, porque ela o acompanhava na sua vida ministerial, principalmente na questão de manutenção do seu ministério. Muito bem, então esta carta foi escrita aproximadamente entre os anos 62 e 63 da era cristã. O seu tema é a alegria do viver em Cristo. É interessante observar que Paulo na carta não faz nenhuma crítica a algum pecado na igreja, algum desvio, não, muito pelo contrário, né? Ele agradece, ele louva a Deus pela vida dos filipenses, e apenas os adverte um pouquinho sobre alguma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Muito bem, Paulo escreveu esta carta com os seguintes propósitos. Primeiro, agradecer pela oferta enviada a ele. Segundo, informar o seu estado pessoal, porque ele estava prisioneiro em Roma. Terceiro, informar a igreja que o mensageiro, Epafrodito, né, tinha cumprido a sua missão ao entregar a oferta da igreja a ele e está retornando em paz. Quarto, levar os membros da igreja de Filipos a conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo, que o resgatara, conservando a unidade, a humildade, a comunhão e a paz entre si. Esta carta tem as seguintes características especiais. Primeiro, a carta é pessoal e afetuosa, refletindo o estreito relacionamento entre Paulo e aquela igreja. Segundo, é uma carta altamente cristocêntrica.
nesta carta você vai encontrar, querido ouvinte, um dos mais belos hinos cristológicos de todas as Sagradas Escrituras. Justamente Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 11. A outra característica é a epístola da alegria dos escritos de Paulo, que é a que mais fala em alegria, em regozijo, de satisfação em Cristo. É esta carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. E esta carta, Paulo tinha um propósito de apresentar um modelo de vida cristã dinâmico. O cristão deve viver em humildade, de forma resignada, prosseguir com firmeza na fé cristã, visando o alvo que é Cristo, regozijar sempre no Senhor, libertar-se da ansiedade, contentar-se em todas as circunstâncias e fazer as coisas mediante a graça divina através de Cristo. Então estão diante dos irmãos uma panorâmica sobre esta carta. Agora vamos olhar o esboço também de forma panorâmica também. Vamos lá. Primeira coisa, você vai encontrar uma introdução, que é o capítulo 1, verso 1 a 8. Essa introdução você vai encontrar umas saudações de Paulo à igreja e uma ação de graças acompanhada de uma oração pelos filipenses. A primeira parte desta carta, em forma de esboço, é as circunstâncias em que Paulo se encontrava. Paulo estava preso, como já foi dito aqui aos queridos, né? E esta informação envolve o capítulo 1, verso 12 ao versículo número 26. Você vai encontrar nas informações de Paulo, das circunstâncias que ele se encontrava, o avanço do evangelho por causa da prisão dele e a proclamação de Cristo de todas as maneiras. Isso agradava a Paulo, ou sinceramente ou insinceramente. Importava para Paulo que o evangelho fosse anunciado. E depois você vai encontrar a disposição de Paulo para viver ou morrer por Cristo. A segunda parte desta carta, os assuntos de interesse da igreja, que vai ao capítulo 1, verso 27 ao capítulo 4, verso 9. Vai encontrar o quê? Primeiro, uma exortação de Paulo aos filipenses. Perseverança, humildade e prontidão em servir, e obediência e conduta irrepreensível. Segunda coisa neste assunto de interesse da igreja, Paulo identifica os mensageiros de Paulo à igreja, Timóteo e Epafrodito. Terceiro, Paulo adverte a igreja a respeito dos falsos ensinos. Então, os irmãos já devem saber que naquela época a falsa circuncisão, quer dizer, os judeus anunciavam que os judeus crentes, que para ser salvo a pessoa tinha que crer em Cristo, mas tinha também que se tornar judeu através da circuncisão. Paulo dizia que isso era falso e que a verdadeira circuncisão era a espiritual. E também Paulo adverte os irmãos sobre a questão da mentalidade terrena, faça a mentalidade espiritual. E Paulo termina dando os conselhos finais àquela igreja, dizendo o seguinte: mantenham-se firmes na fé, em harmonia, alegria, equidade, liberdade e ansiedade e controle da mente e da vontade. E, para terminar, na sua conclusão, ele reconhece e agradece pelas ofertas recebidas e saúda aqueles amados irmãos e dispensa sobre ele uma bênção da parte do Senhor. Então, aí estão diante dos queridos ouvintes, uma visão panorâmica do livro de Filipenses. Agora, o que é importante é que você abra a sua Bíblia e leia esse livro com muito cuidado, procurando ouvir a voz de Deus falar no seu coração. Amém. Que Deus abençoe a vida do pastor Eudes, a vida dos amados ouvintes, e que cada dia mais possamos compreender mais, sua palavra, sua revelação. Afinal de contas, a Bíblia, a palavra de Deus é lâmpada, para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a bússola, que guia nossas vidas espirituais. Antes, pastor, de entrar aqui nas questões, dessa carta, quero mandar um alô aqui para o pessoal do comercial, a turma, os irmãos lá do comercial Jaguaribe, estão em sintonia com a nossa programação. Que Deus esteja abençoando todos vocês, tá bom? Pastor Eudes, o senhor destacou aqui algumas coisas, e nós queremos frisá-las também. A primeira é essa questão de se pregar a Cristo, como Paulo diz aqui no capítulo 1, versículo de número 15. Ele diz: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja
e rivalidade. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, né? Então, a primeira coisa que eu queria que o senhor comentasse aqui com os amados ouvintes de forma mais detalhada é sobre essa questão de se anunciar a Jesus, Cristo, né? O que é que Paulo está aqui enfatizando? É que tanto faz pregar, né, Jesus da forma correta, como também da forma errada, que tudo dá o mesmo resultado, as pessoas vão se converter de todo jeito, né, ou do mesmo jeito. É isso que ele está dizendo. Ou seja, você pode dizer verdade sobre Jesus e ao mesmo tempo dizer verdade sobre Jesus e Deus faz a obra. É isso que ele está dizendo, ou ele está aqui falando que há pessoas que pregam Jesus não só da forma certa, mas também com o interesse certo, né? E há pessoas que nem tão certas assim, né? Prega da forma certa, mas com a motivação errada, né? Mas contanto que eles estejam pregando Jesus como Jesus está na Bíblia, é isso que importa, porque é isso que Deus vai usar para salvar as pessoas. O que é que ele está realmente dizendo, pastor? Antes de a gente conversar um pouquinho sobre isso, pastor Samuel, eu queria mandar um alô para os irmãos lá da igreja que estão lá no acampamento, lá em Santa Rita, ao presbítero Evandro aí que está na cozinha, de Janilson e outros amados irmãos, o presbítero Anualdo está lá também. Esse jovem liderado por Murilo, tem um grupo quase de 100 pessoas lá, né? E ali estão participando deste momento ali de comunhão e ouvindo a palavra do Senhor, evidentemente. Bem, Samuel, a questão é o seguinte, é que Paulo diz que uns pregavam a Cristo de boamente e outros insinceramente. A mensagem tem que ser pregada, tem que ser a mensagem de Cristo. Não é? Cristo é o Filho de Deus, é Salvador, né? E tem que ser anunciado. O regozijo de Paulo é que essa mensagem está sendo pregada, embora que alguns não eram de fato convertidos a Cristo, né? Mas estavam pregando talvez para causar alguma dificuldade em relação ao ministério de Paulo. Então, a questão de pregar a Cristo é a essência do Evangelho, né? O Evangelho que não se fala de Cristo não é Evangelho. Independente de quem esteja pregando. Independente que esteja sendo pregado, que pregado porque, por exemplo, quando Jesus censurou os fariseus, não censurou os ensinos dele, que eram corretos. Censurou a vida deles, a postura do coração, a hipocrisia, etc, etc. Mas os ensinos dos fariseus é por isso que ele disse, fazei tudo quanto ele vos disser, mas não procedei como eles, né? Que às vezes estavam pregando as coisas corretas em relação a Deus, né? Tem acrescentado algumas coisas que não era de Deus, por isso que Jesus censurou. Então, em relação a pregar o Evangelho, Cristo é a essência do Evangelho. Paulo disse, né? O que só uma coisa ele tinha em mente dele era pregar a Cristo. Né, que é poder de Deus, salvação e poder de Deus e a salvação, sabedoria de Deus, né? De Deus. Então, os ministros do Evangelho ou qualquer pessoa que professa a fé em Cristo tem que conhecer a história, né? do Cristo histórico, tem que conhecer a questão teológica para poder anunciar, compartilhar a Cristo, porque a fé em Cristo vai levar a pessoa para o céu. É verdade. Isso aqui é diferente, né? Isso que Paulo diz, daquilo que muitos falam. Que onde se fala em Jesus está bom, mas só que nem em todo lugar se fala de Jesus como está na Bíblia, né, pastor? Então, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando o seguinte, pessoas que pregam Jesus corretamente, mas que infelizmente não vivem o Evangelho. É o chamado hipócrita, né? Uma motivação que não é motivação divina, né? Ele está aqui falando... A pessoa faz digamos assim, do ministério um meio de vida. Ou de status. Ou status, ou para se projetar, para ser aceito, né, naquele meio onde está, e assim por diante. Né? O que é importante é que a pessoa pregue o Evangelho e que viva o Evangelho, porque senão a sua pregação vai ficar descredenciada por causa de uma vida indigna do Evangelho. Isso não anula a mensagem do Evangelho não, em si, anula não, né? Não. Mas a pessoa que prega para os outros se salvar e ele mesmo não se salva. Não se salva. Como inclusive, né, o pastor Napoleão Falcão, né, que é aqui, né, bem conhecido no meio assembleano, de vez por outra ele fala nas suas mensagens, né? Aí por isso que ele diz, né, eu até citei no programa passado, que o interessante não é o cano, é a água que sai pelo cano. Se a água sai pura, né, o cano pode estar até enferrujado. Pode ser de plástico, de ferro. Mas ela faz o seu efeito, né?
Então é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando, né, pastor? É de verdade. pessoas que pregam Jesus corretamente, embora não viva. Desde que eles estejam pregando Jesus como está na Bíblia, isso é que é o importante, porque é isso que Deus vai usar para salvar as pessoas. Exatamente, né? Essa é a ideia, né? Agora, interessante essa paixão do apóstolo Paulo por Jesus, né, pastor? Porque ele diz aqui mais na frente, no verso 21 do mesmo capítulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é lucro. Hoje em dia, nem todo cristão tá podendo dizer isso, né, pastor? Infelizmente, isso é porque o cristianismo é fruto da pregação que está sendo ministrada nas igrejas, né? Se o obreiro, o ministro do evangelho não enfatiza a Cristo, evidentemente que a igreja não vai conhecer a Cristo, né? Então, aí é um prejuízo, porque Jesus é o personagem mais importante, né, de toda a história da redenção. Na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele é o centro, né? E da história da redenção, Jesus é o ponto principal. Então, a gente precisa conhecer a Cristo. E Paulo conhecia. Paulo teve uma experiência com Cristo muito profunda, apaixonou-se por ele, a ponto dele dizer que as coisas, né, que ele prezava tanto, como ser fariseu, ser membro do Sinédrio, isso e aquilo, né, considerou como se fosse um esterco, pela grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Isso para nós é um 3, desafio, né? É um desafio para o cristão, especialmente o ministro do Evangelho, se aprofundar no conhecimento de Cristo. Quando ele mesmo, Paulo disse, de outra ocasião, de outra carta, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que é o que a gente vai estudar no próximo programa, se Deus quiser, na carta aos Colossenses, né? Mas é interessante, né, que quando Paulo falou essas palavras, né, ele estava preso, né? Como o senhor disse aqui na introdução. E não era uma prisão como as de hoje, né? Era uma prisão subterrânea, dizem, pastor, que só tinha... Dizem não, isso é provado. Só tinha um lugar de acesso, por onde entrava e saía, que era um buraco no teto. E ali era só escuridão, era rata, era as piores companhias, né? E o homem naquela situação era apaixonado por Jesus, disse que para ele estava tudo bom, porque para ele o viver era Cristo, né? E morrer era vantagem, era lucro. É interessante. A carta foi escrita quando Paulo estava na prisão em Roma. Não Exatamente. Foi naquela prisão lá em Filipos. Mas tanto numa situação como na outra, ele vê o quê? O regozijo de Paulo por causa de Cristo. Por exemplo, quando eles levaram a surra, tremenda, né, diz a Bíblia, né? Mas de noite, no lugar de estar reclamando, maldizendo, dizendo que vai processar, que vai não sei o quê, se vingar, não, Paulo... Diz a Bíblia, perto da meia-noite, o que é que eles faziam? O crente genuíno. Tá vendo? Quer dizer, louvavam a Deus, né? Agradecendo a Ele por aquelas circunstâncias altamente adversas, né? E eles bendiziam, que sabiam que Cristo estava no controle. E Cristo era a essência do ministério de Paulo. Até mesmo porque eles não estavam ali porque tinham matado, roubado, mas por causa do próprio evangelho do próprio Jesus, né? Que era proibido se pregar na época, né? Como também cremos, vai chegar o tempo em que vai ser proibido se estar falando na rádio, na televisão, em todos os lugares, como se fala de Jesus hoje. Nessa mesma carta, pastor Samuel, Paulo diz o seguinte, que sofrer por Cristo faz parte da vocação do cristão, não somente do privilégio de crer, mas também de sofrer por causa do Evangelho. Isso aqui a igreja tem que estar hoje, porque nós estamos aqui no Brasil vivendo um período de exceção. Ser crente hoje está na boa, ninguém reclama, ninguém persegue, e ninguém... né? Por enquanto não. Por enquanto, mas a gente precisa, aí é que está o engodo do diabo, né? Quer dizer, o diabo está perseguindo a igreja hoje de uma maneira, né, diferente do que persegue nos países muçulmanos, né, e também islâmicos e também no mundo comunista. É verdade. Né? A perseguição é mais sutil, através do atrativo das coisas do mundo, e os cristãos estão perdendo a visão de Cristo e estão se esmiscuindo com as coisas desta vida e são prejudicados. Aí tem anemia espiritual, não tem força, não tem prazer, só gosta de festa. Mas quando se fala em oração, de evangelho genuíno... De estudo bíblico, de evangelização... Não vai não. É muito difícil. Inventando desculpa, né? Inclusive o senhor destacou aí o verso que eu já tinha anotado aqui, que é no mesmo capítulo, verso 29, quando ele diz assim, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, né? Inclusive, Samuel, para minha surpresa, eu peguei esse texto, eu fui olhando os textos para
paralelos ou correlatos e descobrir que em diversas ocasiões, tanto Paulo como Pedro falam que sofrer por Cristo é a vocação do cristão. E agora? E os cristãos, né, da igreja primitiva, né? Tá vendo uma coisa aqui no Brasil, né? Hein? Misericórdia, tanto sofreram viu? por Cristo não abandonaram a fé, né? Hoje, por qualquer coisa, por estar abandonando a fé, não pode dizer, para mim o viver é Cristo. Chega não na igreja, uma pregação que não lhe agrada, e vai correr para outra, vai procurar outra igreja. Aí leva outra lapada, fica pulando de igreja em igreja. Como o pessoal aqui, né, do programa anterior, Palavra de Esperança, estava dizendo, né, o pastor Paulo, né, e os demais, né, hoje o pessoal quer mensagem de autoajuda, de autoajuda, vantagem pessoal. De vitória, né, prometendo vitória. Eu estava até falando com a minha esposa antes de vir para o programa, no Facebook, eu não sei quem botou lá, né, eu decreto que hoje a tua vitória vai vir, aí 200 curtidas, não sei quantos comentários, aí você bota lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aí as curtidas são menos, né, pai? É o mundo que nós estamos vivendo, né? É verdade. Outra coisa que Paulo diz aqui, que para mim é de suma importância, é quando ele diz assim, né, que tudo pode naquele que ele fortalece. Quer dizer, ele estava ali na prisão, né, e não estava se lamentando, né? E antes de ir para aquela prisão, como o senhor mesmo falou, já tinha passado por outras. Por causa do Evangelho de Jesus, tinha sofrido uma série de atrocidades, mas mesmo assim ele disse, eu posso passar por tudo isso porque o Senhor me fortalece. Amém. Aí, hoje, como o senhor falou, os que professam a fé em Jesus não estão, né, com esse vigor todo, essa resistência, essa força. Qualquer coisinha esfria na fé, sai da igreja. E, inclusive, tem muitos pastores que usam esse texto aqui, tudo posso naquele que me fortalece, com relação às suas coisas pessoais. Com relação aos seus sonhos, suas dificuldades. Não, eu posso tudo porque Deus vai me fortalecer, então eu posso ter o carro que eu quiser, posso, né, vencer os meus desafios. Mas será que é isso que o apóstolo está falando? Eu chamo assim, parece até uma incoerência, é um tudo relativo, né? Em Cristo nós somos vitoriosos, é a promessa divina, né? O mais do que vencedor. No entanto, a gente tem que entender que Deus é soberano e Ele é um ser pessoal e tem uma vontade. E às vezes Deus permite que a gente passe por situação de sofrimento, de luta, e não adianta querer sair enquanto a provação não terminar. Exatamente. O deserto vai passar 40 anos, não adianta ser 25, não consegue. Como os israelitas estavam ali no deserto e quiseram, Deus já tinha dito que eles não iriam entrar, ia passar, né, aquela geração, eles resolveram afoitamente sair da vontade de Deus, foram guerrear contra o inimigo, levaram uma surra, bem pregado, né, porque Deus é soberano e a gente tem que baixar a crista, né, e submeter-se à sua santa vontade. Bom, tem pessoas que é só um mar de rosas, né, na vida cristã. Só mas que é o mel do evangelho, né? Mas é bênção do Senhor, né? É bom ser crente. Inclusive aqui no versículo 12, né, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, no 13, né, do capítulo final, 4. Aí no versículo 12, que é o anterior, ele diz, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí é nesse contexto que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o crente tem que se contentar, não é? Contentar com as provisões de Deus, ou muito ou pouco. Pode ser o maná, comer 40 anos uma coisa só, e pode ser coisa bem diversificada. Tudo está dentro do arbítrio divino. Pode ser o leite e o mel, né, da terra prometida. Né? Mas eu queria, Samuel, enfatizar um pouquinho nesse hino cristológico, que eu acho que é o centro desta mensagem, né? Com certeza. Aí você vai encontrar no capítulo 2, querido irmão e ouvinte, do verso 5 até o verso 11, esse famoso hino cristológico, que nós chamamos kenosis, né? Quer dizer, o Deus pré-existente, o Filho de Deus, ele assume a natureza humana e vem viver conosco e morre, né, na cruz, ele ressuscita, ele é assunto aos céus e lá ele é entronizado. Então, neste hino você vai encontrar o quê? Os estados de Cristo, o estado de humilhação, que fala na sua encarnação, o seu sofrimento, a sua morte, o seu sepultamento, e o estado de exaltação, que fala da sua ressurreição, ascensão e entronização.
É verdade, né? Então é bom que a gente perceba isso aí, porque, inclusive, diz a Bíblia aí, que Paulo usa aí como exemplo de humildade. A igreja, o cristão, tem que viver em humildade diante de Deus. E ele coloca nesse hino este exemplo de humildade. Né? Tendo em vós o mesmo sentimento que eu venho em Cristo Jesus. Ele vai dizendo que sendo em forma de Deus, etc. Né? Termina se humilhando até a morte e morte de cruz. Aí Deus exalta soberanamente, lhe dá um nome que está acima de todo outro nome, para que o nome de Jesus, diz o texto, se dobre todos os juízes que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a lei professa o quê? Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? É interessante, a gente pode fazer uma correlação desse texto com o Evangelho de São João, capítulo 1, né? Até mais ou menos lá, deixa eu olhar, que eu estou com o Evangelho aberto aqui, deixa eu ver aqui, até o versículo 5, aí depois o versículo 14, né? De 1 a 5 é o estado de Cristo pré-existente, né? Cristo como Deus, né? E no versículo 14 diz o verbo pré-existente, que era Deus estava com Deus, né? Existia no princípio, ele faz o quê? Diz o texto, ele encarna, né? Se fez carne, habitou entre nós. E ali estava Jesus, Deus homem, vivendo conosco até o tempo determinado por Deus aqui neste mundo. Ok, para terminar, uma outra passagem aqui dessa carta que é muito interessante, é no capítulo 3, quando ele diz assim, né? Que há muitos que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, Paulo nos chama para viver, né, focado na eternidade, né? Na esperança, né, da volta de Jesus, né? Sua volta inclusive gloriosa. Ele diz nesse mesmo livro que aqueles que vivem em função das coisas deste mundo, Paulo diz, olha, são inimigos da cruz de Cristo. E pessoas só pensam nas coisas deste mundo. Aí eu vejo no Facebook, chega a dar uma tristeza. Né? Irmãos nossos, amados no Senhor, né? Só em lazer, em festa, só publica negócio de festa. Inclusive no dia de domingo. Inclusive até agora no São João, com Jesus, só a graça de Deus. Né? Parece que até o bando do forró, que sei lá, aquele Campina Grande, São João. O maior São João do mundo. Para que isso? Vive servo dividido, de Deus, como o pastor Paulo pegou aqui no programa anterior, dividido, né? Dividido. E não Cristo agrada mundo, a Deus. Né? Olha, Tiago, ele diz uma coisa pesadíssima. Ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabei que a amizade do mundo é inimigo contra Deus. Aí diz, qualquer que se fizer amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, a advertência para a igreja. A vida cristã é uma bênção, mas exige uma responsabilidade muito grande por parte do cristão. Muito sério, viver para a glória de Deus. Né? Estar no mundo, mas não ser absorvido pelas coisas deste mundo, ou encharcado, como eu digo, pelas coisas deste mundo. É verdade. Ou como diz o pastor Napoleão Falcão, para terminar aqui, ele diz que hoje tem muitos crentes, né, vivendo como galinha e pouco, só olha para baixo ao invés de olhar para cima. A gente daqui a pouco volta com muito mais, né? Vamos ouvir mais gente para nossa edificação espiritual. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus.
anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Ok, estamos de volta. Queremos aqui chamar o nosso diácono Nivaldo para ele mandar aquele alô abençoado para os aniversariantes, né? Diácono Nivaldo. Boa tarde, Pai do Senhor, pastor Eudes, pastor Samuel e o irmão Flávio aí brilhantemente conduzindo aí à mesa os trabalhos da programação ACPAD-FM 96.1. Não faz nenhum sentido, antes de anunciar os aniversariantes, sem que, em primeiro lugar, leiamos aqui a palavra de Deus, que encontra-se em Lamentações, capítulo 3, verso 22. Esta esperança, este auxílio para o povo de Deus. As misericórdias de Deus, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós não temos, irmãos, nenhum motivo, nenhuma razão para ter direito a nada, a essas misericórdias, mas ela é de tal maneira que nos alcança e vem atravessando fronteira, alcançou os antigos do Novo Testamento e os de hoje, que estão exatamente ligados a esta videira que é Jesus Cristo. Os aniversariantes do mês de junho, dia 19/6, Enoque Monteiro, 20, Ana Gabriele do Hernando Sátiro, Janilson Rodrigues, do dia 21, Henrique Vieira do Valentina, 21 ainda Camila Cíntia do Valentina, 23 o presbítero Valdenor Torres, do dia 23/6 ainda, Eliane da Penha do Valentina, e 24 a nossa querida irmã Josefa de Aquino. Que Deus possa abençoá-los a todos ricamente. Estes parabéns extensivos a todos os irmãos que estão aqui nessa lista e aos que possivelmente não estão, mas que se sintam
nesta manhã, nesta tarde, parabenizá-lo. Amém. Deus abençoe a todos. Sábado, se Deus quiser, voltamos com muito mais. Vamos só orar agradecendo a Deus por tudo. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento aqui na rádio, onde podemos pregar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja iluminando a cada um, convencendo todos do pecado, da justiça, do juízo, e de que somente Jesus, teu Filho, é a esperança da glória. Abençoe os demais programas que se seguirão. Leva-nos em paz. Tudo isto agradecemos em nome do teu Filho querido. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.